Turma do Propósito, muito boa noite, meu irmão. Que alegria poder estar com você aqui nesse primeiro dia da semana. A semana de primeira começa no domingo. Deus te abençoe, continue firme no propósito. Você chegou até aqui, parabéns. Sejam bem-vindos que entraram agora no nosso grupo. O nosso grupo consiste em ler um capítulo da Bíblia por dia. Hoje, números 2. Consiste também em orar todos os dias por um propósito. Você sabe melhor do que ninguém o que você precisa de colocar diante do Senhor e tentar mudar um hábito. Vamos juntos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Hoje nós estamos aí estudando mais um capítulo, capítulo 2 de Números. No capítulo de ontem nós vimos a contagem do primeiro censo para levantar o exército de Israel. Você vai ver na Bíblia muitas vezes aquela expressão, o Senhor dos exércitos está conosco. Você vai ver hoje no capítulo 2 a disposição desse povo e, portanto, dos seus exércitos, dos seus guerreiros. Você vai ver que eles cercavam todo o ambiente ali do Senhor, todo o tabernáculo. E essa expressão que o Senhor dos exércitos está conosco, é por causa disso, é porque cada tribo tinha um número X de soldados. Nós vimos ontem o total aí de 603.550 homens. 603.550 homens. Muita gente, né? Desses 603.550 homens, apenas 2 sobreviveram para entrar na Terra Prometida, porque creram. Então a gente aprendeu ontem que a fé é essencial para essa caminhada que a gente está vivendo aqui nesse deserto agora. Estamos rumo à Canaã Celestial. E é preciso fé para vencer os desafios, tomar posse dessa terra, no rumo da Canaã Celestial. É preciso fé, só toma posse da salvação por meio da fé. Pela graça sois salvos mediante a fé, senão vem de vós, é dom de Deus. Então vamos crer no Senhor que nos chama para essa caminhada. Então vamos lá para o capítulo 2, sem demorar. Aqui eu queria mostrar rapidinho como se formou as 12 tribos. Porque hoje a gente vai ver que o tabernáculo vai ficar no meio, cercado pelas 12 tribos. E tem muita gente que tem dificuldades, né? Alguém um dia me perguntou, pastor, cadê a tribo de Levi, aqui no capítulo 2? Vamos lembrar que no capítulo 1, o Senhor fala que os levitas não seriam contados. Por quê? Porque eles serviriam ao Senhor Deus. Até no capítulo 3, no capítulo em diante, nós vamos ver a função aí dos levitas. Eles não eram contados como tribo. E o que nós vamos ter então? Nós vamos ter 12 tribos. Levi não era contado. Nós temos aqui tanto os filhos de Raquel e Lia como de suas concubinas. E nós vamos ter, não temos a tribo de José, que era um dos filhos. No lugar de José, vamos lembrar que Jacó, ele adota para si Manassés e Efraim. Então nós temos aí as 12 tribos, tem uma imagem aqui mostrando como formou as 12 tribos, Abraão, Isaac, aí Jacó é chamado, aí tem as mulheres aí de vermelhinho, né? Lia, Raquel, Bila e Zilpa, os filhos, Lia teve um monte de filhos, ainda teve uma filha, Raquel teve 2 filhos, José e Benjamim. José, os filhos serão adotados, por isso nós temos a tribo de Manassés e Efraim. Aí tem Bila e também temos a Zilpa, que eram concubinas das mulheres de Jacó e deram à luz a filhos. Esses 12 nomes aqui formaram as 12 tribos de Israel. Então nós vamos ver aí na imagem que eu vou colocar para vocês a disposição do tabernáculo. Aqui é um desenho, eu achei esse desenho na internet, não foi eu que fiz, tá? Então aqui é uma possível disposição de como ficaram. Perceba que o T aí no meio é um desenho simples, mas dá para entender bem. O T aí é o tabernáculo. E aí as tribos seriam divididas por estandartes. Então há 4 nomes escolhidos e esses nomes eles vão levar bandeiras e junto com eles vão ficar outras 2 tribos. Então o tabernáculo ele deveria ser montado, aqui no capítulo 2, diz versículo 3, os que acamparem na banda do Oriente para o nascente, ou seja, o nascente do sol, serão do arraial de Judá. Então o tabernáculo, a porta do tabernáculo, ela era montada, voltada para o Oriente, para receber os primeiros raios do sol, as primícias do raio do sol entravam no tabernáculo. E Judá ficava nessa parte, né? Nós temos aí Judá, nós vamos ter Dan ao norte, nós vamos ter Ruben ao sul e nós vamos ter Efraim aí do outro lado, né? Então nós temos essa posição, norte e sul, o leste e o oeste. Vamos lembrar que o leste apontava aí para o oriente e o oriente é de onde o sol nascia e os primeiros raios de sol chegavam ali no tabernáculo. Qual que é a aplicação principal que eu quero fazer aqui hoje para vocês? No meio ficava o tabernáculo. Em frente à porta ficava ali Moisés, Arão, ficavam ali acampados, ou a casa, a tenda deles era ali em frente ao tabernáculo, apontando também para o nascer do sol, para o oriente. Do outro lado, cercando o tabernáculo, nós tínhamos os levitas, que trabalhavam tanto servindo ao Senhor. Vamos lembrar que havia os filhos de Arão, que eram dos descendentes
que era da casa de Levi, né? Nós vamos ter aqueles descendentes de Arão que serviriam como sacerdote e os demais serviriam nos outros serviços do tabernáculo, como carregar, a manutenção, a organização, o ensino da palavra de Deus. Tudo isso era função dos levitas que ficavam ao redor do tabernáculo. Então a parte central do povo, da disposição do povo, era composta pelo tabernáculo e por aqueles que prestavam serviço no tabernáculo. E vamos lembrar dos líderes que estavam ali também, tanto Moisés quanto Arão, e lembrando também que o tabernáculo representa a presença de Deus. Por que o tabernáculo ficava no centro? Como princípio, irmãos, tudo na nossa vida tem que girar em torno de Deus. Nós precisamos ter uma vida teocêntrica, não uma vida humanista, mas uma vida teocêntrica. A nossa vida deve apontar para Deus. Os nossos pensamentos devem ser pensamentos buscando as coisas lá do alto, onde Deus vive. O centro da nossa vida tem que ser Jesus Cristo. A razão da nossa vida tem que ser Jesus Cristo. Por Ele nós devemos viver. Precisamos negar a nós mesmos, tomar a cruz que Ele disse que devemos tomar e imitá-lo em seus passos. Essa vida que agora a gente não vive mais como humanos, buscando os nossos próprios interesses. Nós agora oferecemos o nosso corpo ao Senhor para cumprir o seu propósito. Então o centro da nossa vida tem que ser Deus. Se Deus for o centro da nossa vida, meu querido irmão, tudo vai dar certo. Nós vamos contar com a proteção dEle, nós vamos contar com o auxílio dEle. Pode parecer aqui que nessa disposição quem estava protegido era o tabernáculo, mas você tem que ver de uma outra forma. Quem estava protegido era o povo. Por quê? Porque Deus estava no meio deles. Se você ler o Salmo 46, você vai perceber lá que diz que Deus está no meio da cidade, ela jamais será abalada. Por quê? Porque Deus está ali, Deus ajudará desde até amanhã. A presença do Deus vivo estava no meio desse povo. Portanto, eles estavam protegidos porque Deus estava entre eles. Eles criam tanto nisso que, em algumas vezes, eles apresentaram a arca ali para que pudessem guerrear no símbolo de que a presença de Deus iria com eles na guerra, nas guerras. Então, vamos ver aqui a disposição. Eu queria fazer uma aplicação. Isso aqui é só uma possibilidade. Por quê? Tanto pode acontecer da disposição ser assim, ó, como eu mostrei aqui, por exemplo, Ruben, Dan, Judá e Efraim. Percebam que essas tribos principais aí formam, ao redor do T, uma cruz, e mais nas diagonais, de todas as direções, nós vamos ter aí as outras tribos. Pode ser que o povo tivesse essa disposição? Pode. Mas outra possibilidade também, e é até um pouco alegórica, mas a gente não pode descartar que represente isso também, é essa que eu estou mostrando aqui, ó. Que o povo, aqui nós temos as tribos divididas, né? Benjamim, Dan, aí você vai perceber que o formato parece uma cruz. E aí ela foi distribuída numa proporção assim, por exemplo, juntando Judá, Isacar e Zebulon, nós temos um número maior de pessoas, de guerreiros, né, contados nesse censo. Então ficou um pouco maior. Juntando as outras tribos aqui, tanto a do norte quanto a do sul, nós estamos apresentando aqui deitado, voltado para o nascer do sol, como a luz da aurora que brilha, saindo das trevas, apresentando os primeiros raios, né, do sol. Nós temos aqui mais ou menos na mesma proporção. Por exemplo, Gade, Simeão e Ruben, nós vamos ter 151.460. Dan, Azer e Naftali, 157.600. E aqui aponta para o oeste, nós temos aqui Benjamim, Manassés e Efraim, que são os descendentes de Raquel, todos juntos, né? Benjamim, irmão de José, os dois filhos de José. Nós vamos ter um menor número, 108.000. Perceba que o formato apresenta uma cruz. Se os irmãos lembrarem, vou pôr outra imagem aqui, eu mostrei que a disposição dos elementos, dos objetos dentro do tabernáculo também formava uma cruz. Como eu falei, irmãos, nós não podemos afirmar com a disposição que acontecia dessa forma. Estou colocando outra imagem aqui, que é uma imagem mais realista, que o povo ficava nessa disposição de cruz. Mas há forte chance disso acontecer, sim, pela própria disposição dos objetos do tabernáculo, como uma maneira de Deus já, de alguma maneira, está dando uma pista do que seria, do que viria a ser. Pode ser, pode ser. Eu sei, irmãos, que independente disso, tudo isso aqui aponta para o Senhor Jesus Cristo, né? Todo esse número aqui dessas tribos. E perceba o seguinte, as tribos deveriam estar voltadas para o tabernáculo, voltadas para a presença de Deus. Deus tinha que ser o centro. Essa é a marca do povo de Deus. O povo de Deus deveria ter a sua vida voltada para a presença de Deus, do Deus vivo e verdadeiro, Deus Todo-Poderoso. Nós acreditamos, irmãos, que existe um único caminho que nos leva a Deus e ao relacionamento de Deus como Pai. Não existe um caminho, por exemplo, apenas para testar a existência de Deus. A Bíblia diz que as obras da criação testificam que Deus existe. Agora, conhecê-lo como Pai, de uma maneira relacional, de uma maneira salvífica, que nós chamamos aí de graça especial, é somente pelo caminho chamado Jesus Cristo e através da iluminação do Espírito Santo de Deus. Quando a Bíblia diz lá que nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tinha preparado para aqueles que o amam, a gente aplica isso, até falei isso hoje no nosso encontro, no nosso culto, que a gente aplica isso muitas vezes aos nossos projetos pessoais. Fala, Senhor, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram,
Nem jamais penetrou no coração humano que o Senhor tem preparado. Eu nunca imaginei casar com uma mulher tão bonita. Eu nunca imaginei casar com um marido tão bom. Eu nunca imaginei ter esse tipo de carro. Eu nunca imaginei morar numa casa dessa forma. E a gente às vezes até aplica ao céu, pensando que esse versículo está falando sobre o céu. Não, irmãos. Esse trecho fala sobre Jesus. Porque lá nesse trecho vai dizer que Deus nos revelou pelo seu Espírito. Essas coisas que os anjos queriam perscrutar, que os profetas indagaram, como diz o apóstolo Pedro em sua carta, que eles queriam saber o que Deus estava para fazer. Eles tiveram revelações. E eles indagaram e fizeram isso a respeito dessas profecias, não para eles mesmos, mas para nós, que hoje temos a possibilidade de contemplar todas as profecias cumpridas na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Esse ambiente de tabernáculo, de sacrifício, de salvação, esse ambiente todo cheio de simbolismo, mostrando o pão que desce do céu, o sustento, a água que brota da rocha e mata a sede, a chegada a uma terra que emana leite e mel, a saída da escravidão. Perceba que tudo aponta para a nossa história da salvação. Por que não pensar que isso aqui também aponta para a cruz de Cristo Jesus e para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? O que nos faz vencedor está aqui, irmãos. O que nos faz vencedor não é o número de soldados que nós temos. Não são os 603.550 que deram a vitória. Até porque chegaram lá, vamos dizer, desistiram, viram os gigantes, acharam que a terra era boa mesmo, mas os desafios não valiam a pena. E começaram a lamentar, falando que o Senhor os levou ali para morrer, que as crianças dele iam morrer. Deus mandou dar meia volta. Enquanto não morreu todo mundo, ficou só Josué e Caleb. E aquelas crianças que estiveram dó não cresceram e assumiram esse posto para entrar na terra prometida. Enquanto isso tudo não aconteceu, eles não tomaram ali posse. Porque o que ia dar vitória, irmãos, não era a força do braço do homem. Realmente os gigantes existiam ali, era um povo extremamente numeroso, poderoso. No entanto, Deus é maior. Quem nos dá a vitória é a cruz de Cristo, é o sacrifício. O Deus dos exércitos estava com os exércitos. Você vai ver isso aí quando a gente chegar na parte onde eles vão derrotar os povos daquela terra e expulsá-los no nome do Senhor dos Exércitos. Meu querido irmão, nós já falamos muito. Eu espero que você tenha entendido essa disposição, porque assim eles se organizavam, assim marchavam. Era tudo muito organizado, a gente vai ver ao longo do livro de Números. Tocava-se a trombeta, eles iam marchando, os levitas iam numa posição, os povos marchavam. E vamos lembrar que a nuvem e a coluna de fogo diziam, quando a nuvem parava, era hora de montar o tabernáculo, era hora de parar também. Quando a nuvem se erguia, era hora de desmontar e seguir. Então nós vemos toda essa disposição aqui e vamos perceber ao longo do livro de Números toda a revelação que aponta aí para Jesus Cristo. Já falei demais, um grande beijo, estamos juntos essa semana, amanhã, mais um dia do nosso propósito. Não esqueça de convidar pessoas para iniciarem conosco também essa jornada. Um grande beijo, irmãos, e até mais.